Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. A importância do trabalho é aquele que trabalha. E quando a pessoa tem esse propósito dentro dela, ele vai tendo um movimento e vai fazendo os fios de ligação. Independente de qualquer situação que apresenta, ele é qualificado. Ele tem aquela qualificação devido ao esforço que fez durante o período em que pertenceu à equipe. Nosso trabalho tem esta importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Esta é minha carne e este é o meu sangue. Quando Jesus instituiu a ceia, ele trouxe um esclarecimento para as pessoas que cada um é que tem que criar dentro dele a condição para receber a ceia. Quando se vê um quadro com uma porta entreaberta e Jesus na porta batendo, e muitas vezes naquele quadro apresenta uma mesa com alimento, aquela pessoa que entende que é um alimento físico entendeu uma parte do trabalho. Na vida interior da pessoa, o que Jesus está mostrando é que ele está exigindo a entrada na alma da pessoa. A mesa é o símbolo do altar e cada um tem que observar que para ele receber os ensinos, ele tem que construir o altar dentro dele e ele terá que fazer esforço para receber as irradiações. Esta é minha carne e este é o meu sangue. Esta é uma condição bem simples assim que cada um precisa de observar. Quem aceitou Jesus, aceitou a sua palavra, come a sua carne e bebe do seu sangue. É uma condição bem simples, porque viver de acordo com a palavra de Jesus é um procedimento que a pessoa trouxe para dentro dela, os ensinos que ele trouxe. E cada um tem que observar que os ensinos, durante uma existência, a pessoa não tem como assimilá-los. Ela vai estudando durante um período da sua vida e na fase seguinte, quando ela larga o corpo físico, ela continua tendo a condição de assimilar as informações que durante o período que se encontrava na matéria grosseira não teve esta condição. Com isso, a pessoa vai caminhando na vida interior dela através dos ensinos. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é esta condição da pessoa viver de acordo com o que ele trouxe. E a pessoa tem que fazer muito esforço de observar assim que uma assimilação não é com o processo do raciocínio, é com o processo do sentimento, é com o processo da intuição. Quando a pessoa vai estudando, através da sua intuição, ela vai vendo os quadros que ela vai conseguindo formar na medida do seu entendimento. Essa é a importância para a pessoa. E os auxílios, eles atuam de todas as maneiras. Um pai, uma mãe tem um filho na escola e aqueles pais são chamados para uma reunião com a direção da escola e a direção da escola fala o que ele precisa de fazer com aquele filho. Um tempo depois ele não toma as providências e a escola toma a providência que ela precisa. Ela tira aquele aluno do meio dos outros. Na nossa vida interior, os auxílios atuam de todas as maneiras. Aqueles pais receberam um auxílio, deram orientação do jeito que eles se encontravam comportando, estava prejudicando os filhos. E não mudou a maneira e o filho foi retirado daquele ambiente. Viver de acordo com os ensinos de Jesus, a pessoa tem que ir fazendo todo instante um processo de alinhamento. Dentro dela, ela tem que tornar-se íntegra em todas as coisas. É um processo natural, uma evolução. Só é possível quando a pessoa preenche direito aquele degrau em que ela se encontra. Com os ensinos é o mesmo procedimento e é bem sério, porque um quadro, às vezes a pessoa estuda muitos anos e os quadros que ela forma é de como ela tem que fazer nas suas imediações. Mas esta é uma condição muito boa para aquela pessoa, porque a vida dela é preenchida milimétrica.
Então ela vai fazendo este procedimento, depois, com o interesse dela, aumentando a sua condição interna, ela vai observando assim que através dos anos a própria pessoa vai tirando as responsabilidades que ela arrumou durante a sua vida. Com a dedicação, ela vai trazendo agora quadros melhores para a sua realização interior. Esta é minha carne e este é o meu sangue. Jesus, vindo do divinal, pôde dizer estas palavras, porque ele era a palavra viva. Cada um tem que fazer muito esforço em compreender os ensinos. E os ensinos atuam na vida de uma pessoa de todas as maneiras. Se uma pessoa tem um pouco de paciência com ela, ela vai observando assim que se ela começa a trabalhar com um mestre num determinado setor, numa determinada função, a vida toda não vai conseguir assimilar o trabalho daquele mestre. Isso é fácil assim de ir confirmando o jeito que ele dá o toque, a maneira que ele dá a terminação, aqueles quadros que ele vê para dar o toque, para dar a terminação, ele viu antes na matéria fina. Quando vem para a matéria grosseira é uma conclusão. Os ensinos que Jesus trouxe veio de uma condição superior ainda. E cada um tem que observar assim, no convívio diário com um profissional, esta é a condição. Aquele veterano tem esta possibilidade de ver antes aquilo que precisa de ser visto. Tornar-se um profissional, tornar-se qualificado como aquele veterano é um esforço a vida inteira. E é bem diferente porque ele vai ter uma qualificação. E esta qualificação será tão boa quanto a daquele que o ensinou. Os ensinos, a pessoa tem que fazer esse esforço. É dentro dela é que tem que desenvolver uma maneira de elevar-se. E esta elevação é um processo contínuo. Se a pessoa tem um propósito durante a sua vida, ela vai caminhando para a realização daquele propósito. Um tempo depois, quando ela está realizando aquele propósito, ela vê que apresenta muitas limitações, muitas dificuldades. Mas vem os quadros do que a pessoa pediu lá num período anterior para ela ter um determinado objetivo. E ela recebe esta orientação. Junto com esta orientação, vem também quadros de auxílio. Todas as pessoas precisam de desenvolver esta condição, de ir observando que a importância para ela durante a vida é como ela faz com ela mesma. E esse procedimento tem que levar em consideração que o caminhar dos espíritos humanos sobre a matéria grosseira há milênios vem entrando num processo de degradação. E esta condição está em todas as ordens, no relacionamento, está na naturalidade, no alimento em que a pessoa recebe. Na vida interior da pessoa é o mesmo procedimento. Os ensinos foram facilitados. Não tem importância a pessoa não fazer esforço. Ela pode aceitar uma acomodação. E ela foi aceitando esta acomodação. Com isso, hoje ela julga-se que os ensinos apresentam uma limitação, uma dificuldade, mas naquela profissão, com aquele mestre, apresenta muitos itens que o aprendiz não tem a condição de assimilá-los. E depois um outro que passou por ali, que já se encontra com muitos anos, também não assimilou todas aquelas informações. Mas aquele que encontra-se na condição de mestre tem a paciência de continuar repetindo as funções. E aquele aprendiz, ele tem que ser com ele nessa maneira que existe de bondade, e a pessoa precisa de fazer uma diferença. Uma bondade não é uma aceitação. Uma bondade é uma maneira que existe da própria pessoa conviver com ela mesma. Ela aí tendo esta condição de ir caminhando em cima dos ensinos e ela ir trazendo para dentro dela aqueles quadros e observando assim que durante uma existência ela não tem como ter uma assimilação.
Através dos ensinos, cada um pode ir confirmando que os discípulos de Jesus não o entenderam, não assimilaram aquilo que Jesus estava transmitindo. Mesmo tendo uma fé, não teve aquela assimilação. Na nossa vida interior, temos que observarmos assim: quando a pessoa passa a viver de acordo com os ensinos e a vida dela passa a ser aqueles quadros que os ensinos oferecem, ela traz o Espírito de Cristo para dentro dela e ela vai caminhando. Porque Jesus fala assim que ninguém chega ao Pai a não ser através dele. Através dele é através dos ensinos, procurando viver de acordo e ter uma assimilação. Fazer esse esforço é um processo bem interessante, porque a pessoa vai observando assim que primeiro ela tem que ter muita dedicação com ela mesma, e um processo de desenvolvimento a pessoa tem que entrar naquela condição do aprendiz e observando qual é a finalidade que ela tem para esta vida, e ela tem que descobrir a finalidade. Até ela ter a condição de fazer essa descoberta, para que ela veio para esta terra e para qual finalidade, ela tem que conhecer os ensinos. Com isso, a sua irradiação vai tendo uma alteração. É bem interessante porque quando vê um determinado profissional com muitas qualidades, aquele profissional não qualificou assim. Ele qualifica-se assim todos os dias, porque todos os dias dentro dele, ele tem aquela postura de um profissional e ele tem esta condição muito importante de trazer para dentro dele aquilo que ele precisa para executar as funções. Trazer os ensinos para dentro da vida interior da pessoa é esta condição. E a pessoa precisa de conhecer os ensinos, porque tem muitas referências que nos são transmitidas, que se uma pessoa vai fazendo uma observação, aquelas referências não têm uma significação. Elas foram tendo uma degradação. E essa degradação entra naquela condição assim que, através dos ensinos, a pessoa tem que ter a firmeza, a segurança, a dedicação. Através da preguiça de cada espírito humano, foi tendo uma decadência para assimilar os ensinos. E cada um tem que observar que na vida do relacionamento diário, mesmo a pessoa sendo irmão de sangue, colega de trabalho, existe uma diferença. Um tem uma determinada habilidade e o outro tem uma outra habilidade. Este é um processo bem simples de ser observado. Existe uma diferença e essa diferença existe com os ensinos. O espírito humano tem que fazer muito esforço em ter um desenvolvimento interno para trazer os ensinos para as suas proximidades. Ele é que tem que fazer o esforço e tem que diferenciar-se. Uma pessoa, porque apresenta uma hierarquia numa empresa, ele tem o grau dele hierárquico. É uma condição que existe. Se ele descuida, ele perde aquele grau. Aquele que está esforçando-se em conhecer todas as atividades, em conhecer todas as funções, ele tem possibilidade de ter aquela graduação. Não quer dizer que ele vai ficar naquele que já se encontra naquele posto, mas ele terá a oportunidade de ter a graduação ou nessa empresa que ele trabalha ou em outra empresa. Ele adquiriu aquele nível. Com os ensinos é o mesmo procedimento. A pessoa tem que mudar a sua irradiação e ela é que tem que fazer esforço de ir observando qual é o procedimento que ela está tendo para assimilá-los. Toda a vida de uma pessoa requer esta dedicação, essa importância. Quando se vê naqueles quadros apresentando Jesus batendo em uma porta entreaberta, ele não está pedindo para entrar, ele exige
a entrada na alma da pessoa, porque ele tem que entrar na alma da pessoa através do esforço que a pessoa faz com ela mesma. Independente de como a pessoa se encontra, ela é que terá que fazer aquele esforço. As energias se encontram em todos os lugares na criação. É da responsabilidade de cada espírito humano pegar daquela energia e utilizá-la. Isso é bem simples e fácil de ir confirmando. Se a pessoa tem vontade de ouvir um instrumento sonoro, tendo as condições adequadas, ela liga aquele instrumento e recebe as ondas sonoras. Com esse procedimento, é na vida interior da pessoa também. Se ela tem vontade de ter clareza com os ensinos, ela é que tem que fazer a ligação. Viver de acordo com os ensinos é a vida inteira da pessoa, porque no relacionamento com as outras pessoas, à medida em que vai passando os anos, ela vai tendo mudança no comportamento. É uma coisa física, é uma coisa que existe. E esse comportamento, na sequência dos anos, vai ficando um comportamento com nobreza, apresentando uma qualificação da maneira que a pessoa relaciona. Houve dentro da pessoa uma mudança de irradiação. O sangue da pessoa, nesta fase da vida, mudou a frequência. Com isso, aquele que dedica o tempo dele para assimilar os ensinos, ele terá a mesma condição, vai mudar a maneira de assimilar. Tem muita importância a pessoa fazer toda uma observação, que os ensinos, a pessoa precisa de conhecê-los todo. Naquele quadro que mostra Jesus batendo na porta daquela cabana, mostra sempre uma mesa com alimentos. Isso é uma parte dos ensinos, porque Jesus fala assim que precisa de tratar o semelhante da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Mas essa parte dos ensinos é muito pequena em relação ao trabalho interior que cada um precisa de ter e precisa de fazer a diferença. Precisa sempre de dedicar um tempo para aquela pessoa que esforça em conhecer os ensinos. Existem os fios de ligação que uma pessoa tece todo instante. E aquele que está esforçando, ele faz muito esforço para não construir fios, que ele tem que voltar sobre aquele fio e desfazê-lo. Tem esta referência assim. Então, a pessoa que se encontra com esta condição, esforçando-se, dentro desta pessoa muda a norma temporal e ela passa a ter aquele critério daquele mestre que vai observando as coisas com um procedimento que possibilita acertar antes. E é bem simples assim, porque observando o trabalho de uma senhora, ela pode ter ensinado aquelas pessoas com quem ela conviveu, familiares de sangue ou funcionários, e o toque que ela dá na alimentação fica um toque qualificado. Se entre aquelas pessoas muitos se esforçam em desenvolver uma sensibilidade, percebem a diferença que existe quando o alimento é preparado por aquela senhora. O toque possibilita esta condição. Na sequência dos anos, mesmo as pessoas que ficam nas suas proximidades não têm aquela condição de dar aquele toque. É um desenvolvimento individual. Os ensinos, ele é um todo e a pessoa tem que fazer muito esforço em qualificar-se de maneiras que ela tem que ter esta condição interna de mudar a sua frequência. E observando assim que uma tendência, a pessoa tem que estar sempre com esta presença dentro dela, porque aquela tendência tende a manifestar. Não é tolhendo uma tendência, é eu observando o que faz aquela tendência. E é bem interessante, porque se uma pessoa descuida, ela está fazendo o relato de uma outra que nem pediu a ela nenhuma informação.
informação e que muitas vezes nem a conhece. Ela envolveu-se com os seus próprios pensamentos. Isso é um descuido. A vida interior de uma pessoa só vai ter importância para ela mesma quando ela dedicar todo um tempo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento interior. E esta maneira é observando assim que se os discípulos de Jesus nas suas proximidades não tiveram a condição de assimilar as informações e as instruções que ele trouxe, mesmo encontrando-se perto da fonte, eles tiveram que fazer uma mudança naquilo que eles entenderam. E esta mudança trouxe uma diminuição. Entender o trabalho que Jesus fez em trazer a ceia, em dizer que quando a pessoa come da sua carne e bebe do seu sangue, ele está bebendo e comendo a palavra viva. Ele veio do divinal e ele tem esta condição de ensinar, do jeito que numa pequena escala aquela senhora ensina aquelas noviças das suas proximidades, e essas noviças vão tendo a graduação, vão fazendo um esforço, independente do lugar que posteriormente cada uma vai. Elas sempre trazem a referência daquele período em que ela recebeu as informações. Na nossa vida interior temos que ter o mesmo procedimento, independente de como nos encontramos, se nós estivermos ligados nos ensinos, a função que temos que executar todos os dias, esta função será executada de uma maneira que apresentará uma qualificação. Com os ensinos tem uma coisa muito boa: os pensamentos da pessoa não são dispersos, ela fica presa a ela mesma e ela fica sempre naquela condição interna de ter que elevar-se. A dedicação com os ensinos possibilita esta condição. A vida inteira da pessoa ela vai tendo esta graduação. O mudar a irradiação do sangue é um processo natural que existe para cada um, mas o mudar o entendimento é um processo de um esforço contínuo. É bem mais trabalhoso porque dentro de cada um tem aquela acomodação de ter recebido dos pais, de ter recebido das escolas as informações que convinham a eles ou que eles tiveram a assimilação daquelas informações. Mas aquelas informações dos ensinos estão de acordo para aquelas pessoas. A mesma coisa quando reúne 2 ou 3 para estudar o livro na luz da verdade, cada um tem um entendimento. O esforço para assimilar os ensinos é individual. 2 ou 3 vai ter uma dificuldade. Cada um sabe assim que todos têm sempre uma tendência. É bem fácil assim nos trabalhos com o centro motor. Uma pessoa tem um desenvolvimento mais rápido do que a outra e a outra tem um desenvolvimento muito lento. Com os ensinos apresenta a mesma condição. Não tem como 2 ou 3 caminharem na mesma direção. Cada um tem um propósito interno. O estudo precisa de ser individual e cada um tendo esta condição interna de esforçar-se e observando assim que a naturalidade tem aquela coisa muito boa, porque aquela noviça que assimilou o trabalho que precisa de ser feito, mesmo indo para uma região distante, ela leva a influência daquela que foi a sua instrutora. A mesma coisa acontece com um ou com outra pessoa que recebeu as instruções daquele profissional. Anos e anos depois, ele continua executando as funções da mesma maneira que ele recebeu a base da informação. Com os ensinos, a pessoa precisa de lembrar desses detalhes. Ela é que tem que ir graduando e ela tem que esforçar-se, porque para a vida física de uma pessoa, ela poderá ter um tempo, mas esse tempo é um tempo relativo, porque independente dela, aquela manifestação externa ocorreu, independente da pessoa. Aquele irmão de sangue foi para uma outra região, aquele mestre parou de executar as funções
e foi para um outro lugar. Com isto, a pessoa tem que esforçar para assimilar no momento em que ela se encontra. Bem simples, mas é muito importante. E precisa de ir lembrando assim que o pensamento que aquela pessoa colocou naquele quadro em mostrar a porta entreaberta e uma mesa posta é um quadro bonito. Aquela bondade em alimentar somente o corpo de matéria grosseira é uma parte mínima. Quando a pessoa faz um esforço para alimentar o seu corpo de matéria grosseira, se ela tem boa vontade e tem costume bom, é um processo que existe uma facilidade para esta condição em todos os níveis, porque os melhores alimentos são os mais baratos e a pessoa sabe assim que normalmente cada um tende a alimentar a mais do que aquilo que o corpo precisa e precisa de fazendo também a diferença. O corpo não pode passar por privações. Quando isto acontece dentro da pessoa, começa a faltar a propriedade daquele alimento e a pessoa terá dificuldade em caminhar na sua vida interior. Dentro dela está apresentando esse alerta que ela precisa de observar o que está acontecendo com ela. Que Jesus trouxe, a realização da ceia é um processo espiritual e cada um tem que observar que nenhuma instituição, nenhuma igreja tem a possibilidade de preparar o fiel para esta condição. É o próprio fiel que tem que desenvolver a condição de ter dentro dele a mesa posta. E uma mesa posta tem aquela importância assim, da referência que ele tem com os ensinos e tem que fazer a diferença das coisas materiais e das coisas espirituais. Um esforço é a vida inteira, do jeito que aquela pessoa mudou a sua irradiação no seu comportamento através dos anos. Se a pessoa começa a dedicar agora a ter o conhecimento dos ensinos, independente da idade em que ela apresenta, ela vai tendo esta graduação interna. E na fase seguinte, quando ela vencer o tempo da matéria grosseira, dentro dela vai ter aquela convicção de ela encontrar-se segura na caminhada dela interior. A ceia que Jesus instituiu é a maneira que a pessoa tem para continuar a sua vida na matéria fina. E esse esforço é um esforço individual. Fica bem fácil assim de observar, mesmo um filho tendo muita ligação com o pai, para ele tornar-se um profissional qualificado, ele é que tem que desenvolver as suas maneiras e esta condição fica fácil assim de ser observada. Aqueles dois profissionais, o filho que qualificou e o pai que já era um profissional anteriormente, os dois trabalhando junto vai ter uma diferença no atendimento. Uma pessoa procura um, outra pessoa procura outro. Ter a confiança nos ensinos é esta condição. Independente da idade em que a pessoa apresenta, ela entra no relacionamento dela profissional com a força que ela tem, com a segurança que ela tem. Não quer dizer que ela vai conseguir superar aquele mestre. Ela entra naquela condição de considerá-lo. E é um procedimento bem simples, porque com o esforço em conhecer o corpo, vai vendo que vai mudando a irradiação. Com o esforço em conhecer os ensinos, vai tendo uma mudança de grau. O que Jesus pede é que trate o outro com uma consideração. E esta consideração é um procedimento bem simples, porque aquele profissional só qualificou porque ele respeita a graduação daquele que chega. Ele não permite uma aproximação. Tem uma diferença. Com os ensinos, a pessoa tem que ter o mesmo procedimento. Ela é que tem que elevar-se.